Bom, boa tarde a todos, grata aos que ficaram, grata aos que chegaram e grata aos que ainda vão chegar. Nós chegamos ao último painel do Instituto Livre Mercado, Bancada da Liberdade, e não podemos deixar de falar de educação, né? Porque se a gente fala de liberdade econômica, né, também precisamos falar de liberdade educacional e por que não também liberdade religiosa, né? Para a gente trazer um apanhado mais filosófico aqui, enfim, para esse final de tarde aqui. Então, eu vou chamar ao palco Paulo Guedini, do Instituto Libertário Cristão, professor Martim, que vem da Argentina, então vou pedir também a compreensão de vocês para falar um portunhol aqui, enfim. Pode se sentar, Paulo. E o Rafael Lima, que iniciou nosso painel. E Rafael está por onde? Vamos ver, Rafael. Fundador do Instituto Livre Mercado. Está vindo aqui para o nosso painel. Ah, deixa eu chamar o Rafa aqui, rapidinho, gente, só um instante. Chama o Rafa. Enquanto isso, gente, eu vou... Podem se sentar, gente. Vou fazer uma breve apresentação para vocês do professor Martim, que ele é economista argentino, doutor pela Universidade Católica de La Plata e professor da Universidade de Buenos Aires, além de atuar na Universidade de Las Hespérides, na Espanha. Ele é membro do Mont Pelerin Society, pesquisador associado do Cato Institute e integrante do Conselho Acadêmico da Fundación Libertad y Progresso. Ele possui ampla atuação acadêmica em consultoria nas áreas de economia, instituições e políticas públicas, e foi reconhecido com prêmios como Law and Economics Prize e bolsas internacionais como Eisenhower Fellowship. E ele é autor de diversos livros, incluindo a sua obra mais recente desse ano, La Utopia Libertária, El Fin del Estado. Também temos o Rafa, né, que já foi apresentado mais cedo, Rafael Lima, fundador do Ideias Radicais, do Instituto Livre Mercado, defende a liberdade econômica no Congresso e cofundador da CETI, uma consultoria para pessoas e empresas que desejam sair do Brasil, pagar menos impostos, né, e viver uma vida mais livre, quem não quer, né? E também comendador da Medalha da Inconfidência Mineira. E por fim, mas não menos importante, Paulo Guedini, sou muito fã, trabalho no mercado financeiro, no mercado de ações há 25 anos, foi diretor de ações latino-americanas da Barclays Capital em Londres, com longas passagens no Credit Suisse, na Merrill Lynch, das gestoras Velt e Perfin. É Wharton MBA e CFA Charter Holder, fundador e presidente do Conselho do Instituto Libertário Cristão. Por isso vamos falar muito aqui de liberdade religiosa também. E ex-conselheiro do Students for Liberty Brasil. Bom, tudo começa pela educação, né, gente? Então, na prática, para a gente ter liberdade em qualquer outra área, a gente precisa ter liberdade educacional. Por isso o professor Martim aqui é muito importante. Mas a gente não vai discutir só a educação, a gente vai discutir como sistemas educacionais mais livres e mais abertos à escolha podem fortalecer tanto o dinamismo econômico quanto a proteção das nossas convicções mais fundamentais, da consciência e também da liberdade de crença. Então, vou começar perguntando para o professor Martim, eu vou fazer a tradução aqui. Quando falamos em liberdade econômica, normalmente pensamos em empreendedorismo. Na verdade, essa pergunta pode ser tanto para o Martim, quanto também acho que para o Rafa vai cair bem, né? Quando a gente fala em liberdade econômica, normalmente a gente pensa em empreendedorismo, concorrência e menos barreiras ao crescimento. Mas qual é, na visão de vocês, a liberdade entre a relação entre liberdade educacional e a construção de uma sociedade mais livre e próspera? Professor Martim, quando falamos de liberdade econômica, normalmente pensamos em empreendimento, competência e menos barreiras ao crescimento. Pero en su opinión, ¿cuál es la relación entre la libertad educativa y la construcción de una sociedad más libre y más próspera? Bueno, creo que una sociedad en última instancia está organizada sobre las ideas y valores que predominan en esa sociedad. No podemos pretender tener una sociedad libre si los valores de la sociedad prefieren ser esclavos. No, sería imposible. Entonces es de fundamental importancia la discusión de esas ideas y de esos valores. En esa discusión, la educación formal es uno de los caminos a través de los cuales formamos nuestras ideas.
porque también lo recibimos en nuestras casas, de nuestros padres, de nuestra familia, de la iglesia, del club al que pertenecemos. En todos esos ámbitos, las noticias, los medios de comunicación, todos esos ámbitos van llenándonos de ideas y van formando lo que pensamos, pero es de fundamental. Yo creo que el tipo de sociedad que tenemos no es que merezcamos siempre los gobiernos que tenemos, no merecemos eso, pero el tipo de sociedad que tenemos refleja los valores que predominan en la sociedad. Por eso es tan importante la discusión de ideas y actividades como estas aquí que tienen ese objetivo. Tienen el objetivo yo no diría de cambiar aquí las ideas de Brasil, pero de generar emprendedores de las ideas que luego salgan a cambiar las ideas en Brasil. Perfeito. Quer complementar, Rafa? Ok. Quer complementar, Paulo? Tá tranquilo? Bom, a professora Martim também, o que revela o índice de liberdade educacional? Ele produziu esse comparável em alguns países, né? Então, professor Martim, o índice de liberdade educativa ajuda a transformar um debate muitas vezes abstracto em algo comparável entre países. Que dimensões do índice reflejan melhor o grado de liberdade de uma sociedade e sua capacidade de desenvolvimento? Sí, nos interesaba tratar la libertad en la educación porque casi toda la discusión que hay sobre la educación en los países es una discusión acerca de los resultados y de cuál debería ser el mejor sistema educativo. Y la verdad es que, en cierta forma, el mejor sistema educativo sería aquel que permite a la gente elegir el tipo de educación que quiere para sus hijos. Yo creo que esa es una decisión que es mucho mejor que la tome la familia, la maestra y la dirección de la escuela, que la tome el ministro en su ministerio o los legisladores. Entonces la idea de evaluar la libertad educativa era tratar de ver, bueno, qué grado de libertad tenemos para elegir ese tipo de educación. Y es así como desarrollamos un índice que básicamente está compuesto de dos componentes fundamentales que son la libertad para elegir una educación, es decir, la libertad llamaríamos en términos económicos la libertad de demanda, y por otro lado la libertad de ofrecer una educación, es decir, del lado de la oferta. ¿Qué tan libres somos vamos a ponerlo en otros términos, qué tan libres somos de qué producto elegir o qué servicio elegir? Y después, por el otro lado, qué tan libres somos de ofrecer servicios educativos. Eso, que se compone de muchas variables distintas, conforma un índice en el cual hicimos um ranking de uns 22 países de América Latina. Paulo, você é pai, né, de 3. Você concorda com essa questão que a gente precisa ter mais liberdade, assim, que as famílias precisariam ter mais liberdade nessa questão educacional? Você não é pai não, né? É. Eu concordo, mas eu queria complementar esse ponto importante, que é um ponto prático, utilitarista. É um ponto muito importante do que funciona mais. A gente tem essa tendência a nos questionar o que é melhor para a economia, o que é melhor para a sociedade, do ponto de vista de educação, etc. E a conclusão é de que, realmente, mais liberdade de escolha, mais pluralidade, não é uma ameaça, implica em mais qualidade, etc., implica em mais incentivos corretos. Legal, estamos juntos. Mas tem um outro ponto que a gente, enquanto liberais, também tem que questionar, que é o ponto de vista deontológico, a priorístico. A gente defende a liberdade, eu gosto de dizer, citando o Sheldon Richman, que a gente defende não somente porque funciona, a gente defende porque é o correto a ser feito. Então, o papel de educar, no sentido não técnico das crianças, é das famílias, é dos pais.
E o Estado não tem o direito de substituir isso. Então, esse é o ponto deontológico que a gente tem que se lembrar. Se a gente delega para o Estado fazer isso, tem várias implicações de segunda e terceira ordem sobre o que mais que a gente pode, então, delegar, o que mais que é justo. E aí ele começa a se arrogar uma série de outros direitos que interferem na sua liberdade individual, nos seus direitos naturais. Então é bom a gente só dar um zoom out assim, e é para complementar esse ponto prático, que é o ponto mais filosófico. Então, sim, concordo. Se a gente começa a ceder território nisso, a gente vai acabar cedendo território depois nos outros pontos que você vai abordar, de liberdade religiosa. A gente não pode ensinar para os nossos filhos o que a gente acredita como valores, como verdades objetivas, e assim vai. Vai muito além da matemática, do português e do detalhe, né, da ciência, da história. É um ponto mais sério do que somente a eficiência da educação, da qualidade. Então, eu ia passar para a pergunta 3, mas eu acho que para complementar o que você falou, assim, então como que a gente garantiria acesso e qualidade sem cair nessa centralização excessiva, né? E nessa também uniformização de valores, né, que o Estado traria, né, digamos assim, talvez até mesmo sufocando inovação, sufocando diferentes tipos de inteligências, de aprendizado. Como que a gente poderia fazer isso? Profesor Martín, ¿cómo podríamos hacer para garantir más acceso, más calidad en el enseño sin caer en una centralización excesiva, una uniformización de valores o sufocamiento de la innovación y del aprendizaje? Es que precisamente lo que hay que hacer es lo contrario de eso, de la centralización. Es, si quieres llamarlo así, la descentralización. De hecho, y voy a hacer una referencia, el índice no tiene ningún componente utilitarista porque no enfocamos los resultados, sino que simplemente el grado de libertad. ¿Cuánta libertad hay para que la gente pueda ejercer el derecho de elegir la educación que quiere para sus hijos? En ese sentido, no hay un sistema, si quieres así, sino que habría muchos sistemas y cada cual podría elegir el que le parece mejor. Fíjate que voy a hacer una cita aquí muy rara para este ámbito, pero voy a citar a Mao Zedong. Y en una de esas historias en China, él lanzó un programa que poético, como son los chinos, y que decía que 100 flores se abran, que florezcan 100 ideologías. Bueno, una vez que florecieron les cortó la cabeza a todos, ¿no? Pero el principio es correcto, que 100 flores se abran. Muéstrenme 100 métodos distintos para educar y ahí vamos a ver cuál es el mejor o cuál le gusta más a él o cuál a ti o cuál a él o lo que sea. Es la única forma, si no, estamos todos con el mismo uniforme, todos con el mismo modelo. Yo uso aquí un ejemplo muy tonto, que lo vuelvo a repetir, pero es como si nos dijeran a todos que somos libres de tener un saco azul. Y si yo digo, no, pero yo quiero gris o verde, no, azul. No, pero quiero, no, azul. Bueno, ¿cuál es la libertad esa de elegir? Eso es lo que sucede en el ámbito educativo. Entonces no hay una comparación con otros países. Un país más libre, segundo lo estudio, por ejemplo, tal vez no caería bien acá en Brasil, por ejemplo. Bueno, en el índice puede verse que en la región hay países que son más libres, obviamente más libres que otros. Debo decir, para que les interesa Brasil, que hay un grupo de países que están en el medio de todo el continente. Argentina es uno de ellos, Brasil es otro, que en un índice de 0 a 1 están en 0,45, o sea, de la mitad para abajo. El primer lugar no es perfecto, pero es Chile, que debe tener 0,65, bastante más arriba. Y el último lugar
es Cuba, que tiene 0,01. Es decir, nada de libertad educativa. Y es interesante como ejemplo porque en general se piensa o se dice, no, Cuba tiene un sistema educativo, pero ¿qué sistema educativo? Es un sistema de adoctrinamiento. No puedes abrir una escuela, no puedes ser maestro si quieres, no puedes enseñar lo que te parece, no puedes elegir ningún tipo de educación. Simplemente tienes que ir ahí a escuchar lo que te van a decir y van a formar a la gente en una cierta ideología. Eso no es educación. Además, ocurre otra cosa, que la gente supuestamente termina siendo educada, pero no tiene mayor uso, porque alguien termina estudiando de ingeniero y después tiene que trabajar como guía turístico porque no hay donde trabajar. Entonces, ¿para qué sirve una educación sofisticada si luego no se puede usar? Verdade. Trazendo isso um pouco para a prática, uma vez eu encontrei o David Friedman, filho do Milton Friedman. E quando você está diante de uma entidade dessas, você tenta fazer uma pergunta útil, né? E eu perguntei para ele, David, me fala um livro que você gosta muito, que pouca gente lê, pouca gente conhece, mas deveria ser conhecido. E ele falou, The Beautiful Tree. Eu falei, tá, sobre o que é o livro? Ele falou, não vou te explicar, leia. Muito bem, tá bom. O livro conta sobre um pesquisador de educação que foi para a Índia, entrou numa favela gigantesca na cidade de Hyderabad e descobriu que existiam dezenas, centenas de escolas clandestinas, ilegais, privadas dentro da favela. Os pobres estavam fundando as suas próprias escolas da forma que eles podiam, com a infraestrutura que eles podiam. Às vezes eles eram professores oficiais, mas que também davam isso, às vezes eram uma senhora que cuidava de crianças e conforme elas cresceram ela foi começando a dar aula. E ele descobriu que tinha mensalidade, você tinha que pagar, e que os pais pobres, morando numa favela na Índia, preferiam pagar os filhos nessa escola do que colocar na escola pública gratuita. O que já foi um pouco perturbador. E conforme ele rodou o mundo, o livro é ele rodando pelo mundo, em vários países, buscando essas escolas. Encontrou inclusive uma na China. E quando ele começou a apresentar isso para pesquisadores, eles falaram, mas essas escolas são fraudes, são golpes, são enganações, que certamente elas são muito ruins. E quando ele testou o desempenho acadêmico delas contra as escolas públicas, de escolas próximas equivalentes, que seriam onde aqueles alunos estudariam, essas escolas clandestinas, ilegais, criminosas, ganharam em todos os casos. Por quê? Quando ele foi tentar entender, né? Por quê? Porque primeiro que uma escola privada, se ela for ruim, o pai tira o filho e acabou. Segundo, que os professores estavam muito mais próximos da realidade daquela criança, que elas entendiam melhor o que estava acontecendo ali. E terceiro, que também muitas vezes elas tinham relações pessoais com aquelas crianças, com os pais. Então não era um serviço que eu estava provendo para alguém. Não, eu estou educando o filho do meu vizinho. Então é uma relação diferente. E obviamente você não tinha um sistema padronizado, cada escola estava fazendo o que achava melhor, dentro das suas possibilidades, com um orçamento muito menor do que as escolas públicas, e com um desempenho melhor, que é justamente o que a gente está falando. É só que o triste é que para fazer isso, os donos dessas escolas tiveram que entrar no Código Penal. Eles tiveram que cometer uma contravenção legal de ensinar uma criança de uma forma que ele achava melhor. E na maior parte desses países a justiça ou nem sequer imaginava que isso existia, ou sabia, e isso aqui existe no Rio de Janeiro, eu conheci algumas escolas que fazem isso, o Ministério Público sabe e finge que não sabe, porque vai falar o quê? Eu vou chamar a polícia para subir a favela para fechar uma escola? Não. Então, assim, isso já existe. E, curiosamente, quando esse pesquisador começou a apresentar essa pesquisa mundialmente para outros pesquisadores de educação, a resposta deles foi: cala a boca e para de publicar isso, porque está prejudicando a narrativa da escola pública universal. Para de falar disso. Terrível. Muy buena. Paulo, James Tooley.
Paulo, vamos falar um pouquinho aqui de liberdade religiosa, né? Sociedades democráticas, né? Enfim, a gente precisa do direito das famílias, assim, né? Exige-se que a liberdade religiosa também envolve o direito das famílias e das comunidades, né? De transmitir essas convicções e esses valores, né? Para as novas gerações. Aqui no Brasil, enfim, a gente tem uma população majoritariamente cristã, né? Primeiro, eu queria até que você apresentasse um pouquinho o Instituto Libertário Cristão. Eu acho muito bacana o seu trabalho, enfim, divulgasse o seu trabalho. Mas, assim, como que a gente equilibra esse direito de transmitir esses valores, né, das famílias com a atuação do Estado na educação, né, sem que a escola se torne um espaço de imposição ideológica? E aqui eu falo escola, que eu também vou ter que citar universidades, né, porque acho que aqui no Brasil a gente tem bastante isso, né, quem estudou em universidade pública sabe como é que é. Ou de exclusão, enfim. Obrigado pelo elogio ao Instituto. Em resumo, o Instituto Libertário Cristão, aliás, obrigado pela menção a ele, Sachida. É um think tank que busca explicar para os cristãos por que a filosofia política libertária é a mais compatível com o cristianismo, se não a única compatível. Porque a gente tem muitos cristãos com uma veia mais autoritária que não acreditam no liberalismo econômico clássico, no libertarianismo, então nem se fala. Então a gente veio para tentar explicar isso, mostrar que vocês podem dormir tranquilos, não precisa se confessar. Está tudo certo defender o livre mercado, está tudo certo defender o livre-arbítrio do seu coleguinha, e isso tudo justificado com teologia. A sua pergunta sobre se dá para conciliar, aliás, o Rafael Lima é do Conselho também, se dá para conciliar isso com educação pública universal. Como o professor disse, é difícil porque tem por trás uma doutrinação implícita, às vezes até não tão implícita, mas explícita. Quem controla a educação monopolisticamente controla o futuro e passa por controlar os valores se você abre espaço, como eu falei no comecinho. Então é difícil quando você abre essa porta. Por quê? Porque a premissa é uma só. Da cabeça do burocrata que quer controlar a educação monopolisticamente, qual que é a premissa? Tá tudo bem eu impor algo que eu acho que é melhor para a sociedade. É bom na minha cabeça, né? Então eu vou obrigar. É ruim? Então eu vou proibir. E é isso que explica o cara querer proibir sal na mesa, você de consumir whey protein, do cara não poder defender para o filho que ideologia de gênero não existe, se ele é cristão. Na verdade, a premissa errada por trás de todas essas intervenções estatais é a mesma. Então é difícil você separar, não. Usa essa premissa só para educação, mas não usa para religião, hein? Para religião, eu sei o que é melhor para os meus filhos. Para educação, não, pode fazer um currículo centralizado aí. Não, porque a premissa do cara é a mesma. Então, para os cristãos como eu, é óbvio que ninguém vai falar aqui que é correto o Estado proibir a gente de educar os nossos filhos de acordo com os valores que a gente quer. Mas eu vou só dar um passo além, porque senão eu estou pregando para convertido aqui, é meio óbvio. Eu acho que a gente tem que pensar no efeito contrário. Tem muitos cristãos que querem impor a sua religião através de uma escola pública. Quando você faz isso na melhor das intenções, sempre é muito boas intenções, né? Qual que é o problema disso, de segunda derivada? Para pensar. Você está chancelando a premissa de que o Estado tem que impor alguma coisa em termos de valores. Hoje, pode ser um político que vai colocar os valores que você quer. Mas a premissa que você está esquecendo é que existe uma rotatividade de poder e em algum momento vai ter o cara lá que tem valores opostos aos seus que vai querer fazer a mesma coisa. Aí você vai fazer o quê? Vai falar, não, agora não. Igual criança, né? Você quer poder grande para o Estado? Depende. Se for o candidato A, eu quero. Se for o B, não. É meio pueril isso, né? Então, a gente tem que lembrar como cristão o que Santo Agostinho dizia, que virtude forçada é tratar o ser humano como um animal. São Tomás de Aquino, na segunda parte, questão 10, artigo 8, dizia: a crença é um ato de vontade, e a vontade não pode ser forçada. Então, se me desculpem os cristãos que querem impor as coisas via Estado, porque isso está sendo, não só é errado no sentido prático, inteligente, mas é errado também em termos cristãos, não é cristão. A gente tem que respeitar o livre-arbítrio que nos foi dado por Deus de escolher, porque a gente foi feito a imagem e semelhança dele com a dignidade de escolher. E também não pode dar esse argumento para o inimigo fazer isso do lado oposto quando ele tiver com o poder, com a caneta na mão. Então, assim, é difícil, mas você tem que explicar esse tipo de premissa, inclusive para a nossa querida direita, que às vezes dá munição para o inimigo fazer a mesma coisa
que a gente não quer que faça com a gente. Quando teve a pandemia e fecharam igreja e obrigaram vacina, eu achei que os cristãos mais autoritários fossem acordar. Falar, puxa vida, realmente o Estado tem um quê de demoníaco, a gente precisa ser mais liberal, clássico, precisa ser mais libertário, mas não aprenderam nada. Se fizer uma pesquisa aqui com os cristãos, vai falar, não, o Estado tem que fazer isso. Ela tem. Pô, então, como é que você discorda que tem que sair da educação? No que você acha que é bom, o Estado não tem que sair. Quando você acha que é bom, tem que ficar. Isso não funciona, não pode ter 2 pesos, 2 medidas. As pessoas têm que ser coerentes. Por isso que precisa estudar filosofia política, tem que pensar. A melhor lei, já diria o Frederic Bastiat, Martim, é aquela que você fica tranquilo se estiver na mão do seu inimigo ideológico, não do seu coleguinha, porque ele não vai poder fazer nenhum mal contra você. Isso tem tudo a ver com o tema de liberdade educacional, tem tudo a ver com liberdade religiosa também. É difícil separar. Verdade. Bom, eu acho que vocês já responderam essa, assim, indiretamente, né? Essa questão de quais as medidas prioritárias, né, para a gente ampliar a liberdade no geral, obviamente a educacional também, mas aqui no Brasil, as principais, né? Eu acho que, não sei se precisa até responder isso. Você quer? Falando, já que a gente está aqui no ILM, né, o que a gente pode concretamente falar fazendo o congresso, né? O problema de você ser um libertário como eu, que está envolvido na política mais do dia a dia, é que você tem que encontrar um espaço entre o que você adoraria que o mundo fosse e o que ele é hoje e o que passa hoje. E eu estou no debate do homeschooling, por exemplo, há uns quase 15 anos aí. E uma das coisas que a gente percebeu, especialmente no governo Bolsonaro, é que é uma pauta muito pequena. Ela é uma pauta extremamente importante para 100 mil famílias e para 95% da população brasileira não entra no top 50 deles. Mas quando você abre isso numa outra conversa, eles se interessam. Uma vez eu estava aqui em Santa Maria, no Fórum do Farroupilha, muitos anos atrás, e depois do evento eu estava na frente do palco, assim, chegou uma moça com o uniforme de uma esquerda completa, o cabelo, a roupa, a fantasia estava perfeita. Ela chegou e falou, Rafael, eu era de esquerda. Eu falei, 15 minutos atrás? Que foi a minha palestra, né? E ela falou, não, mas então, é que eu era de esquerda. E aí teve a reforma do Temer, as invasões das escolas, tá, na ocupação. E eu estava vendo uns vídeos sobre a reforma da educação e eu queria ver alguém falando a favor. Que só tinha esses fascistas idiota falando, né, o que eu achava. E aí eu caí num vídeo seu. E o que você estava falando é que é meio idiota um monte de políticos em Brasília querer definir como é que alguém vai ser educado. Quem deveria decidir são os pais, os professores, os diretores. E que quando você tem um sistema onde um pequeno grupo de elite decide o que as pessoas vão saber, você está tendo um sistema onde políticos vão educar os seus eleitores. Isso é um problema. E ela falou, poxa, eu ouvi isso e eu pensei, puta, mas é verdade, né? Putz, concordei com o fascista. E aí ela teve que começar a pensar, não, mas espera aí. Eles não estão falando sobre capitalismo, eles estão falando que não era para uma elite ter o controle do pensamento. E foi um momento de epifania, assim. Então, se a gente consegue colocar isso numa conversa diferente de, olha, a gente quer dar mais poder para os professores. Alguém vai ser contra isso? Faz uma pesquisa na rua. Você acha que o professor devia ter mais poder no ensino ou que um deputado deveria ter? Pô, se alguém falar o deputado, você fala, tá, o teu pai ou o teu irmão que é deputado? Quem da sua família que tem cargo? Que história é essa, certo? A gente quer dar mais poder para famílias, e famílias vai pegar um tom mais de direita, mas para comunidades criarem coisas. A gente quer fazer uma reforma educacional para dar mais poder para o povo, para a população, para cada grupo, para cada realidade, ter uma educação que responde ao que ela acredita. Metade da esquerda vai votar a favor sem ler. Eles não vão nem entender o que aconteceu, eles vão olhar e falar, concordo. Então, como que a gente pode trazer uma reforma? Se a gente colocar só nos termos de direita, de liberdade de religião, disso, a esquerda vai olhar e falar, não gostei do cheiro, não gostei. Agora, se a gente for para a população geral falando, olha, vamos dar mais poderes aos professores, dar poder às escolas, pô, a gente está na idade da inteligência artificial, em que se pode criar vários sistemas, vamos permitir que várias ideias surjam,
aí a gente consegue uma grande reforma educacional de maior liberdade. Vai levar uma geração para você ter os resultados disso, e aí você vai ter os dados. Mas eu acho que esse é um compromisso que hoje, se fosse proposto, tem uma chance bem razoável de acontecer. O problema é que quando fizeram a reforma de vai ter mais matérias livres no ensino médio, isso não foi muito bem utilizado, foi mal explicado, e porque veio do Temer já veio com uma rejeição. Mas eu acho que uma conversa nesses termos teria chances de ter uma maior abertura educacional, e aí no meio você coloca lá um parágrafo, a propósito está liberada a educação domiciliar e tudo mais, e vai ter uma discussão ao redor disso, mas passa. Isso é o que eu acho que seria realista de um Brasil, quem sabe na próxima legislatura. Você falou muito da... Não, pô, tá muito amigo essa discussão aí. Deixar o negócio mais difícil. Não concordo contigo não, Rafa. A população perdeu completamente os meios de fazer valer sua vontade. Escola civil militar. Todo pobre apoia. Vê se você consegue colocar. Essa ideia que você está falando é linda e eu assino embaixo. Mas você tentou fazer isso e não teve sucesso não. Aqui no Brasil existem lobbies enormes no Ministério da Educação que desvinculou completamente a população brasileira do que ela consegue. O exemplo mais óbvio é o da reforma educacional. Você aumentou o tempo em sala de aula e as pessoas foram contra. Então, eu não sei se a coisa está no nível do debate. Eu acho que a coisa está no nível da doutrinação enorme e não está tão assim nesse nível, não. Mas, enfim, foi só para complicar aqui. Desculpa aí, obrigado. É para todo mundo aí, queria ouvir todo mundo. Eu concordo que teve isso da educação ser isolada, ser encastelada, né, que existe uma atitude do Ministério da Educação de que vocês são burros demais para decidir o que seus filhos vão aprender, mas vocês são inteligentes demais o suficiente para votar no Lula. Eu adoro essa ideia, né? Pô, eu adoro essa ideia assim, você tem a capacidade de educar o seu filho? Não. Tá, mas eu posso votar? Sim. Então eu posso votar na vida de todos vocês, mas eu não posso educar o meu filho. Quer dizer, inteligência de Schrödinger, assim, eu entro ali na urna, de repente eu fico inteligente, eu saio dela, passou. Mas, no seu ponto, o que o Milei fez? O Milei expôs justamente o que você falou. Encastelaram. Então, o Milei, ele teve um populismo libertário, que era o que o Murray Rothbard estava falando nos anos 80, de falar, olha, existe um sistema contra a população. O governo, os políticos... Aliás, façam esse experimento. Não falem mais o governo. Não falem mais o Estado. O Estado não existe. O Estado não... Existe uma Constituição com uma capinha de super-homem voando aqui, fazendo as coisas? Não existe. Existe um governo? Não. Existe políticos, e existe burocratas, e existe funcionários públicos. Faz esse experimento com as pessoas. Você acha que o Estado deveria educar as crianças? Sim. Você acha que os políticos deveriam educar as crianças? Não, peraí. Quando você troca, isso acontece. Então você pode levar isso para um populismo libertário e falar: população, políticos tomaram a educação de vocês. Uma elite encastelada tomou a educação de vocês. E agora o que a gente tem é uma educação horrível, mas eles estão ganhando aumentos. E eu não estou falando nem do professor de matemática da 2ª série do interior do Maranhão. Eu estou falando do professor da UF alguma coisa, vagabundo, que ganha 35 mil reais e não dá aula. Que todo mundo que passou por universidade pública conhece essa experiência. Metade dos professores simplesmente não aparece. E ainda bem que não aparece, porque se aparecesse para ensinar alguma coisa ia ser pior. A gente tem isso, a gente tem agora... você tem um monte de Ministério da Educação, de secretário, que faz o quê? Que faz o quê que a nossa educação não subiu? Então o que a gente precisa é tirar essa educação desses funcionários públicos que não foram eleitos, dessa elite corporativa que está querendo o dinheiro deles e devolver ela para vocês, os pais. E aí você coloca a dicotomia, você fala, você expõe que tem essa elite encastelada e é por isso que você está sendo prejudicado. É o que o Milei fez com sucesso, e eu acho que essa é a narrativa que a gente devia pegar. Aí a questão é, a gente tem que fazer isso colar. O que estão me perguntando aqui várias vezes no fórum é: o Brasil tem jeito? E a minha resposta é, olha, a pergunta na verdade é: nós que estamos aqui
conseguimos explicar para quem está lá fora o que a gente está estudando aqui? A gente consegue traduzir isso aqui para eles? Se sim, a gente venceu, se não, acabou. Você citou essa questão da universidade pública, eu não posso deixar de comentar duas situações que ocorreram comigo, que estudei jornalismo na UNB. A primeira era a disciplina de jornalismo opinativo, veja bem. Então o professor chegou lá, primeira aula, então aqui é o seguinte, quem é a favor do aborto? Aí algumas pessoas levantaram a mão. Quem é contra? Então você que é contra vai escrever a favor, você que é a favor vai escrever contra. Ou seja, falando que a gente precisava, né, de fato, ter olhar os dois lados da moeda. Mas esse mesmo professor, certa feita, estava eu lá, antes da aula começar, lendo um livro do Olavo de Carvalho, e ele quase me, assim, mas o que é isso que você está lendo? Não sei o que. Eu falei, uai, gente, cadê a liberdade, né? Cadê a opinião aí, enfim. Essa foi uma situação. E a outra situação também que me aconteceu, uma professora de assessoria de imprensa, eu não sabia nem o que era assessoria de imprensa, enfim. Ela, na primeira aula, começou a falar de feminismo. Todo mundo, né? Assim, espiral do silêncio também, né? Se interessou, fala. Ela nunca, em um semestre, deu uma aula de assessoria de imprensa. Ela dava aula de feminismo. E aí, enfim, lá fui eu aprender assessoria de imprensa na marra, né, depois. Mas situações que acontecem, né? Agora, só para finalizar, eu acho que a gente já está encerrando o painel. Você respondeu aí essa questão do Brasil tem jeito. Queria perguntar para vocês, o Brasil tem jeito no quesito liberdade? Assim, quão longe estamos dessa liberdade mesmo? Assim, o que é liberdade para você? O que é la libertad, la verdadeira libertad? ¿Y cómo podemos hacer para aumentar y para tener la verdadera libertad? Bueno, libertad es algo simple, es tener la capacidad para tomar decisiones sobre tu persona y sobre las cosas que posees y tu familia, y no tener trabas para que otros te impongan para poder hacer eso. Ahora, el camino, y tal vez quisiera dejar esto como consejo para los que se interesan en este tema, el camino para cambiar la educación en Brasil o en Argentina o en cualquier lado, yo creo que hay varios, pero esencialmente dos. Uno es buscar de cambiar la legislación, la ley que bloquea, que impide que haya mayor libertad educativa. Eso es difícil, porque eso hay que meterse en la política, digamos, para cambiar la ley. La otra es tener una, llamémoslo así, una actitud emprendedora. Es decir, buscar, y les puedo asegurar que en toda ley, los políticos desde ya tampoco son buenos para redactar leyes. Entonces va a haber algún hueco, algún agujero por el cual uno se puede empezar a meter. Y voy a poner un ejemplo. En Argentina hay dos provincias, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, que tienen lo que se llama como examen libre. ¿Qué es el examen libre? Es un examen que se toma a fin de año para niños que no pudieron ir a clase, y para que no pierdan el año, entonces se toma un examen libre a fin de año. ¿Bien? ¿Todo muy bien? ¿Qué pasa si yo hago una escuela con 50 niños y los llevo a todos a dar el examen libre? Aprobé como aprueban cualquier otro, pero no fui a la escuela pública ni seguí la pedagogía y la metodología pública. Hice lo que yo quería, pero fui luego y entré, si quieres, por una puerta lateral. No es la mejor solución, pero de ese tipo de cosas uno puede de pronto aprovechar para abrir algún camino, porque el otro es complejo. El otro significa hay que cambiar el sistema o eliminarlo por completo. Meus amigos, mudar o Brasil requer mudar a resposta que os brasileiros têm, consciente ou inconscientemente, sobre qual é o papel do Estado. Isso passa por liberdade na educação, como o Martim defende, porque você tem mais diversidade de opções e não um monopólio doutrinador.
Isso passa por eventos como esse, etc. Como a gente sempre diz no Mises, né, Hélio? Somente as ideias podem iluminar a escuridão e é um campo de batalha, uma guerra, um trabalho de formiguinha de longuíssimo prazo. Não vamos nos enganar. O Brasil não vai mudar porque vai mudar um presidente ou dois. Porque senão volta àquela premissa que eu falei no começo, de que a gente tem que obrigar o que eu acho que é bom, ou os políticos, como diz o Rafael, ou proibir aquilo que a gente acha que é ruim, os políticos acham que é ruim, tem que proibir. E isso vai se espalhar por N esferas das nossas vidas, não só educacional e religiosa. Enquanto a gente não muda a pluralidade de educação, etc., que seria o ideal, fazer a educação ser um produto, um serviço que as pessoas podem escolher. Se quer uma escola woke, vai lá, coloca. Quer uma escola que vai ensinar tradicionalismo, você escolhe. Enquanto isso não acontece, tem aqui o Estudantes pela Liberdade, o Students for Liberty, que eu apoio e que eu fui do conselho durante muito tempo, que é uma das poucas ONGs, que o Rafael também fez parte, que ajuda a lutar contra a lavagem cerebral que ocorre nas faculdades. Enquanto não mudar isso nas faculdades, não vai parar de enxugar gelo, porque não vai parar de formar professor, pedagogo, juiz, que tem as premissas sobre qual é o papel do Estado completamente errado. Então, se a gente quiser ter um pouquinho mais de liberdade civil perante o poder temporal, e eu estou falando poder temporal, porque eu não estou falando liberdade dentro da sua casa, da igreja, da sua comunidade, da sua empresa. O libertário não é contra a hierarquia, ele é contra o monopolista estatal mandando na sua vida. Enquanto não mudar o que cola de lavagem cerebral nas faculdades, esquece, meu amigo. Então a gente tem que apoiar organizações que fazem alguma coisa contra a lavagem cerebral nas faculdades. Que a gente educa o pessoal um pouco aqui, em outros fóruns, nos nossos think tanks. O Martim palestra, o Rafael palestra, o Hélio palestra. Mas estão se formando dezenas de milhares de pessoas que vão educar nossos filhos todo ano. Em massa, numa escala muito maior. A internet ajudou com relação a isso, mas não consegue ganhar da quantidade de gente que se forma. Então, passa pela pluralidade, passa, enquanto isso, em paralelo, na briga nas faculdades. Essa é a minha opinião. Mas um ponto de esperança, para a gente encerrar nessa, saiu a estatística recente, a maior parte dos jovens agora é de direita. Então, para vocês verem, os caras fizeram tudo isso, e agora, por causa de internet e redes sociais, que é onde a gente pode competir em ideias, com muito menos recurso a gente ganhou. Imagina então se eles não tivessem isso. Né? Esse foi o nosso painel. Espero que tenham gostado. E nosso último painel. Espero podem nos seguir nas redes sociais. E agora vamos encerrar com Hélio Beltrão. O nosso palco aqui da Bancada da Liberdade.